Promete que não vai crescer distante. Promete que vai ser pra sempre assim. Promete esse sorriso radiante todas as vezes que você pensar em mim. Promete cuidar. Era assim lá pras bandas da Bahia. Tinha o pai, tinha a mãe, filhos, netos, mas só depois do casório e do retrato na parede. Naquele tempo foi bonito que a pessoa do interior não tinha essa civilização, né? É, né? Mas, pelo menos, certinho, o casamento da igreja e casamento civil. Aham. Aí levei 10 anos para ter o primeiro filho. Ah, foi? Foi. De fato, o conceito de família mudou. Daquele modelito quadrado, casamento, homem, mulher, casados para sempre, até que a morte se separe, na tristeza, na pobreza, na doença. Não é mais o modelo aceito pela nossa sociedade. Muito mais atenta às pessoas do que às instituições. Isso ocorreu de uma grande evolução. E o conceito de família, em função dessa, também mudou. Não se fala mais em família, mas em famílias. Assim, um conceito plural. A questão do modelo de família está sempre bate sempre na questão individual. O que é uma família? É basicamente o que o indivíduo irá abrir mão para que ele possa conviver com alguém. Muitas vezes, uma companheira e os filhos. Começa também o movimento, ali pelos anos 90, a questão da homossexualidade, tanto masculina quanto feminina, o que vai trazer reflexo no nosso século, com a criação dos novos modelos de família que são posteriores à Constituição de 88. Este conceito plural de família, ele escorregou também para as relações de filiação. Também o vínculo de filiação deixou de ser exclusivamente aquele biológico, pai é aquele que gesta, mãe é aquela que carrega no ventre, e só esses são os pais. Não, também, e até já está reconhecido pelo próprio Supremo Tribunal Federal que simulou a matéria, a prevalência até do vínculo da afetividade do que o vínculo biológico. Pai é aquele que cria. Acho que família é algo que se compõe internamente, primeiro. É muito mais um sentimento, a vontade, um desejo, do que propriamente um rótulo ou uma delimitação de quantos e quem. Para mim é a base de tudo. É exemplo, para mim é de fato pilar mesmo. Ser pai não é só aquele cara que pega, bota no mundo. Chegar e botar no mundo é a coisa mais fácil que tem. Uma pessoa que acredite em você e que te apoie, independente de qualquer situação, de qualquer coisa, de qualquer condição. Toda família nasce do amor, se alimenta de amor e tudo está baseado no amor. Foi aprovado hoje em uma comissão especial da Câmara o Estatuto da Família. Como núcleo formado a partir da união entre um homem e uma mulher. Quer dizer que eu, como avô, meus netos não são minha família, meu bisneto não é minha família, então quem é a família deles? A nossa família, basicamente, somos nós dois, que é criação, é educação, é amor. Se o artigo 5º da Constituição diz que a lei é igual para todos, independente de raça, gênero, religião, e se não existe impedimento no Código Civil para que duas pessoas do mesmo sexo sejam consideradas uma entidade familiar, então negar esses direitos a mim seria uma violação dos meus princípios constitucionais. Olha isso daqui, sabe, assim, e outras milhões de famílias que tem por aí, mas como que isso daqui pode não ser uma família? O que leva uma pessoa a acreditar que pode definir o conceito de família do outro, né? O que se passa na casa do outro, no coração do outro, né? Acho que o amor não sabe, não entende de mais nada. Não tem instituições, de estatutos, nem de políticos, nem de dicionários, né? Acho que cada um sabe quem é a sua família. E acho que isso que importa. Eu sou padrasto deles, mas eles são minha família. Não sei o que seria de mim sem eles. Somos uma família. Não, somos. Vai de novo.
da coparentalidade, ela surgiu na Austrália, foi se desenvolvendo na Inglaterra e até que ela ganhou corpo nos Estados Unidos, ou seja, uma questão intercontinental e que assume hoje no Brasil novos contornos. A ideia da coparentalidade, desde lá da sua origem até os tempos atuais, e até mesmo que se fala, é no sentido de se ter uma responsabilidade compartilhada em relação à existência de um menor. Coparentalidade é quando duas pessoas elas têm desejo de ter um filho, de criar um filho, de gerar um filho, acompanhar uma gravidez, mas não desejam ter um relacionamento amoroso. Que é quando duas pessoas só têm o desejo de ter um filho, mas o que esse filho tem um pai ou tem uma mãe? E este desejo, assim reconhecido por alguém, as pessoas já estão procurando na internet quem quer ser pai de um filho. Ou se tem um amigo, se tem uma amiga que sabe que quer ter filho e tal, sabe? O projeto é só ter um filho junto. E não criar um vínculo do casal, não ter nenhum relacionamento de qualquer natureza entre eles. Dois sujeitos, um homem e uma mulher, ou ainda as novas famílias, com orientação homoafetiva ou não, ou com orientação poliafetiva ou não, têm o desejo de procriar, ou seja, de ter filhos. Como é que é isso na prática? Eles não se casam, mas criam filhos juntos, é isso? Hoje em dia temos gays que adotam, temos lésbicas que geram filhos juntas. Por que não um casal de amigos? Essa criança vai ter um pai presente, amoroso. Só que esse pai não vai ser o meu marido, nem o meu namorado. Não, doador de sêmen, não é novidade. Não, nesse caso é diferente. Porque aqui, o doador, ele quer ter vínculo com a criança, ele quer participar da vida dela, dar carinho, educação, mas não fazer um casal. Ele não vai ser o meu namorado, o meu marido. A criança vai ter um pai e uma mãe amorosos. Ótimos, só que não vão ser um casal. Então, seria basicamente a coparentalidade, a união de pessoas que desejam ter filhos, deixar herdeiros consanguíneos ou não, ou apenas por afetividade, a fim de que possa criar os filhos com laços afetivos, emocionais, mas sem que estejam, digamos, sobre o mesmo teto. O traço histórico mostra que a origem da coparentalidade é exatamente a solidão do sujeito. Ou seja, ele deseja ter um filho, mas ele não quer ter vínculo afetivo com uma terceira pessoa que não esse filho. Então, os vínculos afetivos eles são distribuídos entre o gerador e a geratriz com o filho, mas não ou nunca entre eles. Não há uma relação direta entre eles, há apenas uma relação comportamental. E que essa relação ela deve ser delimitada através do contrato que vai ser estabelecido entre as partes. É necessário ou conveniente que façam um contrato estabelecendo as regras daquela convivência, por exemplo, da guarda compartilhada, como é que vão fazer a convivência no cotidiano. Esse é um tema muito novo, né? Existem diversas sugestões, não é nada concreto porque não há nenhuma legislação específica, mas uma sugestão que a gente pensou aqui seria de formalizar um contrato, né, para tentar assegurar as partes. Esse contrato, ele é um contrato prévio e o nome dado pelos juristas é contrato de geração de filhos. Esse contrato, geralmente, ele é feito com a presença de um terceiro mediador. Tá? Esse terceiro mediador ele pode ser um advogado, até que se recomenda que seja um advogado de família, né, para ter ideias ali conforme a relação das duas pessoas, de que ideia que nós podemos colocar nesse contrato. Tá? Ele vai ser como um norteador da relação dessas pessoas. Precisa ser feito um contrato, mas um contrato firmado entre as partes, a presença de testemunhas com firma reconhecida, no fundo, tem o mesmo valor. Então, isso não impede de que as pessoas façam esse contrato e ali estipulem o que eles desejarem, de como é que eles vão estabelecer essa convivência. O Estado deve intervir quando não haja proteção para essa criança. Ou seja, o contrato
ele teria validade? Juridicamente esse contrato seria válido? O contrato feito entre duas pessoas para a geração de uma criança? Ou haveria necessidade da intervenção do Estado, por meio do Ministério Público ou do Estado juiz, para validar esse contrato? No direito, me parece que sempre temos ou um direito posto ou um princípio a observarmos. No direito posto, este ser gerado a partir deste contrato, vamos dizer assim, de coparentalidade, a própria Constituição já lhe garante. Não pode haver nenhuma diferenciação de acordo com a origem da sua filiação. Então, os direitos garantidos a esta criança são os mesmos de uma criança gerada em uma família tradicional. O contrato ele vai ser feito para minimizar certas discussões que ocorrem em relacionamentos, né? No caso aqui é um relacionamento para com a criança. Então vai ser para minimizar certas discussões, traçar um norte de como se vai dar a criação desta criança e assim evitar aquelas briguinhas desnecessárias, tá? E também numa futura disputa judicial de guarda, né, e demais pontos, ele poderia sim servir como uma prova robusta. Teremos que olhar para a dignidade da pessoa a fim de que possamos dar àquele ser aquilo que lhe é digno. É um conceito extremamente aberto, mas me parece que a dignidade da pessoa é o norte da solução de todos os conflitos futuros. A criança, ela tem direito de ser amada, né? Então, tudo aquilo que é feito para a criança, cuidar da criança, penso que é uma dimensão do próprio Evangelho. Oiê! Meu nome é Olga, tenho 7 anos e sou muito amada pela minha mamãe e pelo meu papai. Estou aqui para contar a minha história, que é um pouquinho diferente dos contos de fadas que vocês estão acostumados. Meus papais não moram juntos e nunca moraram. E olha, eles nem sequer namoraram, são apenas bons amigos. Eu comecei a ser amada, sonhada e desejada muito antes deles se conhecerem. Eles me queriam tanto, mas não queriam se casar. Diferente, né? Um dia, eles descobriram uma rede social em que as pessoas que sonham em ter filhos se procuram e até se encontram. Pelas afinidades, os caminhos deles se cruzaram, então meus pais se conheceram e começaram a planejar tudo sobre mim. Em seguida, eles fizeram todos os exames necessários para garantir que eu nascesse bem saudável. Papai e mamãe escolheram me fazer por inseminação. Foram 3 tentativas e o tão esperado positivo saiu. Ufa! Eu já estava na barriga da mamãe, sentindo todo o amor deles por mim. Mesmo depois de nascer, eles sempre me trataram com muito amor, amizade e respeito. Aprendi desde cedo a amar e respeitar o próximo e a diversidade que existe no mundo todo. Aí descobri que meus amiguinhos também tinham pais amigos em diversas formas de famílias. O Bento tinha 2 mamães que se amavam e um papai amigo delas. A minha coleguinha Catarina tinha 2 papais casados e uma mamãe amiga. Os outros tinham papais solteiros. Então compreendi que não interessa o tipo de família, a cor da nossa pele ou a orientação sexual. O que importa é o amor dos pais pelos filhos. Não é lindo? E foi assim que Pais Amigos me transformou de apenas um sonho na mais linda realidade para meus papais. E aqui estou eu, linda, amada e feliz. Nesse tipo de formação de família, eu acho que o filho é menos atingido, porque desde o início ele sabe que o pai não tem afetividade, entendeu? Aí não tem repercussão do ponto de vista psicológico, fazer terapia, essas coisas. Né? Eu tenho muitos depoimentos assim, nos comentários, nas notícias que saem. Se eu fosse filha de pais coparentais, eu não teria os problemas psicológicos que eu tenho hoje. Aparecida não quer marido. Quer é um parceiro que lhe ajude a educar o filho.
E há 1 ano e 8 meses eu tô com essa pessoa, com essa parceria. E a gente está com a gestação de 8 semanas. Eles fizeram todos os exames de saúde, inclusive o teste de AIDS, mas a gravidez veio sem contato sexual. Aparecida disse que usou uma seringa para fazer uma inseminação caseira. E você fez quantas tentativas? Fizemos 4. 4 tentativas. Na 4ª deu certo. É. E o parceiro que ela achou na internet também não quer casar, não quer sexo, mas quer ter e ajudar a criar o filho. A gente querer ter um filho em comum, dividir os momentos de família, dividir os momentos pai e mãe, mas como amigos. E a criança é o vínculo, o foco é ela. Seria esta união a fim de ter filhos com a responsabilidade de criá-los, nós estaríamos chegando ao máximo daquilo que quer a Constituição, que é a maternidade e a paternidade responsável, sem que tenhamos que o Estado ficar indicando a obrigação de alimentar, a obrigação de conviver, a obrigação de cuidar. Não, a cantora Ana Carolina ainda não está grávida. Estou tirando os óvulos, que é um processo lento, um processo que demora um pouco. Uma das possibilidades é ela e a parceira procurarem um amigo gay, também casado, para terem um filho. Ana Carolina vê vantagens na coparentalidade. Parece que essa criança vai ter mais atenção ainda, porque esses dois se juntaram exclusivamente para ter o filho. Eles querem ter o filho, né? Não tem um amor, uma paixão, né, que faz com que as pessoas tenham filho. Não, são 2 pessoas que conscientemente querem ter o filho. Quando soube que já tem uma grávida lá no interior da Bahia, a cantora famosa mandou um recado a quem possa reprová-la. A barriga é da Aparecida, a escolha da Aparecida, com o parceiro, né, com a coparentalidade, né, a escolha dela, ela quer ter um filho, que mal tem isso? Divisão de responsabilidade. Ou seja, se as pessoas se sintam preparadas para gerir a vida de uma criança, o Instituto da Coparentalidade só vem a agregar isso, né? Ou seja, só traz benefícios. O homem que é sábio, ele não é preconceituoso, ele ele cria, como diz o Papa Francisco, ele cria relações, ele busca o encontro, ele busca estar com o outro. Então, quer dizer, hoje o grande desafio, porque nós estamos vendo a situação do país, o fundamentalismo, o povo está usando as redes sociais para um atacar o outro. Não, buscar esses instrumentos que tem aí para conviver melhor, para viver melhor com as pessoas, respeitar aqueles que agem, que vivem diferente. De novo, que todos nós, lá no texto bíblico não fala, ó, esses são filhos. Não, todos nós somos filhos do mesmo Pai e precisamos agir do mesmo jeito que Ele age. Se ele age com a gente, respeitando a gente do jeito que nós somos, então nós vamos aprender a respeitar os outros. Eu acho que respeitar o outro é o que é o mais importante nessa situação. Mas as pessoas têm que realizar os seus sonhos. Os sonhos é ter filhos, e se as pessoas não têm par e querem ter filhos, as pessoas têm que serem felizes. Este é o propósito e a legislação e a justiça têm que ter esta preocupação de garantir direito à felicidade de todos. Por mais que você tente imaginar, por mais que você tente criar na sua cabeça o que vai acontecer, como é que vai ser, mas acho que na hora que você vê, assim, primeiro parece dar uma sensação de que aquilo não está realmente acontecendo, mas quando você pega, assim, no colo, assim, você encosta pele a pele, assim, quando eu peguei o Lucas no colo, parece que aquilo já era meu há muito tempo. Mas eu não consigo comparar com nada que tenha acontecido antes comigo. É uma coisa muito nova, assim, muito única. É uma coisa louca mesmo. Eu acho que é ter certeza que a vida vale a pena. Acho que é ter certeza que tudo que você pensa sobre
a vida, sobre amor, sobre felicidade, está reunido naquela pessoinha que acabou de nascer. Acho que esse é o caminho. Acho que não muda, só ratifica, só valoriza, só deixa a gente mais certo de que esse é o caminho. Eu acho que é isso que ele precisa, é isso que a gente precisa. É uma complementação mútua. Acho que é por aí. Promete que não vai crescer distante. Promete que vai ser pra sempre assim. Promete esse sorriso radiante todas as vezes que você pensar em mim. Promete cuidar bem dos seus cachinhos e sempre me abraçar quando eu chegar. Promete sorrir sempre com os olhinhos e cantar cantigas na sala de estar. Que eu prometo ser pra sempre